Começamos hoje o estudo do capítulo 20 do livro do Gênesis. No encontro passado, terminamos o episódio de Sodoma e Gomorra e suas consequências. Quais as consequências? Cidades destruídas. Ló foge para Segor, que é uma das 5 cidades da Pentápole. É uma parada breve com suas 2 filhas. A sua esposa se transforma numa estátua de sal. Depois eles fogem para uma caverna no deserto de Engadi. E lá as 2 filhas decidem, por uma razão nobre, embriagar o seu pai para suscitar uma descendência, porque elas não conheciam homens, não eram casadas. E elas embriagam o seu pai 2 vezes. Da primeira vez, a mais velha dorme com o pai, engravida. A segunda, no dia seguinte, dorme com o pai. Ambas engravidam e têm 2 filhos, Amon e Moabe, que são os patriarcas das tribos dos Moabitas e dos Edomitas, que foram historicamente 2 nações inimigas de Israel. E vimos também no encontro passado que uma Moabita, bisavó do rei Davi, citada na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, no prólogo do Evangelho segundo Mateus. Quem? Ruth, perfeitamente. Então, agora vamos a um episódio subsequente a esses episódios estudados até ao encontro passado. Estamos no capítulo 20. Alguém falou no encontro passado, na hora das perguntas, se esse capítulo 20 não era uma espécie de repetição do que se encontra no capítulo 12 do livro do Gênesis. Vamos dar uma olhada. Abraão no Egito, Gênesis capítulo 12. Sobrevém uma fome na região. A região que estamos tratando é a região de Mambré, no Carvalho de Mambré, atual Hebron, onde Abraão residiu, e ele decide se deslocar até ao Egito. Sara, na época jovem, muito bonita, e ele pede para ela para que ela diga a todos que ela é irmã dele. O faraó então se apropria dela, conforme o costume da época, infelizmente. O rei da região é o Todo-Poderoso e se dá ao luxo, entre aspas, de ter o seu harém. Eu achei aquela mulher bonita, chama para mim, essa cora é minha, e ponto final. Salvo se ela fosse casada, evidentemente. E Abraão, com medo de ser morto, faz um pacto com ela, que na verdade é meia-irmã, e a gente vai ver por quê no capítulo 20 de hoje. Só que Faraó foi castigado por Deus e devolve a esposa para ele. Por que foi que você fez isso, etc. Olha, pegue suas coisas, se dane daqui. O se dane daqui é invenção minha, corte isso, Wellington. Expulsou Abraão do Egito. Bom, foi uma duplicata? Na verdade, não foi uma duplicata. Trata-se de 2 eventos distintos. Porque aqui nós estamos no deserto do Negev, que é o sul de Israel, e nós temos uma personagem que não é o faraó, é Abimeleque, e Abimeleque é um rei filisteu. A Filisteia é aquela região onde hoje é mais ou menos a faixa de Gaza. Então, é a cidade onde Abraão vai residir, cujo rei é Abimeleque, fica a cerca de 80 quilômetros de Hebron. Vamos então ao mapa, para tentar ver isto aqui. Então vejam, Sodoma e Gomorra, mais ou menos aqui ao sul do Mar Morto, Hebron, aqui mais ou menos 40 ou 50 quilômetros, e nessa região aqui, Gaza está mais ou menos por aqui, e a cidade onde Abraão vai residir, cujo rei é Abimeleque, fica mais ou menos por aqui, tá bem? E o Egito
está aqui. Hoje a península do Sinai pertence ao Egito, mas o deserto do Negev está mais ou menos por aqui. É o sul do atual Estado de Israel, certo? Muito bem. Só que esse episódio que vamos estudar agora tem um paralelo. O paralelo está no capítulo 26. E sabe quem vai morar nesta mesma região, na mesma cidade de Abimeleque, e vai cometer a mesma fraqueza? É o filho de Abraão, Isaque. Abraão vai fazer com Sara o mesmo que Isaque, seu filho, vai fazer com sua nora Rebeca. Então, se existe um paralelo, que não é repetição, porque são personagens diferentes, mas os relatos são muito parecidos. São 3 fraquezas, não se justificam essas fraquezas. Eu já vimos isto com vocês. A fraqueza de Abraão no Egito, no capítulo 12, de ter dito uma meia-verdade para o faraó, e meia-verdade nós sabemos que em certas ocasiões é uma mentira. Meia-verdade com mais meia-verdade não dá uma verdade completa. Às vezes são 2 mentiras deslavadas e pode ser de fato, ser intencionalmente uma mentira. Pois bem, não justifica. Abraão vai fazer isto, fez isto no capítulo 12, vai fazer isto agora no capítulo 20, e o seu filho vai fazer isso no capítulo 26. Mas nós já sabemos por quê ele fez isto. Claro que não justifica. Em síntese, é medo de morrer. Muito bem, vamos ao capítulo 20, cujo relato é eloísta. Lembram das 4 fontes? Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Muito bem. Abraão partiu dali para a região do Negueb. Reparem vocês que Abraão partiu dali. Todo o capítulo 19 não fala de Abraão. Partiu dali de onde? Lembram da tese da coxinha de retalhos? O livro do Gênesis é o resultado da aglutinação, da compilação de 4 fontes que narram muitas vezes de forma duplicada relatos ocorridos em épocas diferentes, e o autor final que compilou tudo isso não teve essa preocupação de estar ordenando, foi simplesmente agrupando. O capítulo 19 não fala de Abraão, fala de Ló, de sua família e da destruição das cidades e da fuga dele para a gruta e do nascimento e do incesto que aconteceu entre ele e suas filhas. Abraão, na verdade, versículo 33 do capítulo 18, deem uma olhada no capítulo 18, depois que ele alterca, por assim dizer, com o Senhor Deus, pedindo por Sodoma, etc., ele volta para a sua casa, diz o versículo 33 do capítulo 18, e o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para casa. Onde é a sua casa? Hebrom. Onde é a sua casa? O carvalho, nos carvalhos de Mambré, Hebrom, hoje a 40 quilômetros de Jerusalém, 50 quilômetros mais ou menos de Sodoma e de Gomorra. Abraão partiu dali para a região do Negueb, ou Negev. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur e viveu algum tempo em Gerara. Primeira pergunta: por que Abraão decidiu se mudar, se ele estava ali há pelo menos uns 15 anos? O texto não diz. Porque ele saiu de uma região, digamos assim, muito hospitaleira, muito fértil, muita água, muitas palmeiras, lembram dos carvalhos, enfim, e foi morar no deserto. Alguém especulou dizendo o seguinte: Abraão se mudou de Mambré, onde ele morava. Dê uma olhada em Gênesis 13, versículo 18. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom.
e ali edificou um altar ao Senhor. É aí que ele vai ficar durante muitos anos. Mas por que ele decidiu se mudar? Conjecturas. Teria ele ficado envergonhado diante dos povos vizinhos, ao saber que um sobrinho seu havia feito sexo com suas próprias filhas, cometendo um incesto, e envergonhado desapareceu dali? O texto não responde. Alimentem a imaginação de vocês sobre esse provável motivo. Mas há um outro. Teria ele se mudado de Hebrom por causa do mau cheiro de enxofre que exalava do vale de Sodoma e Gomorra, não muito longe dali? Teria essa destruição causado digamos assim, uma alteração no ar, enfim, enxofre queimado, o mau cheiro? Não sabemos. O fato é que ele decidiu se mudar. Se pelo cheiro sulfúrico de Sodoma, se pelo escândalo dos filhos de Ló, o episódio que talvez se tornou conhecido, não sabemos. Reparem outra coisa, o que diz o versículo 1: ele se estabeleceu entre Cades e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. São 3 cidades aqui, Cades ou Cades e Sur. Quem lembra de Agar, a escrava de Abraão e de Sara, mãe de Ismael, que depois que a criança nasceu, a escrava, que não era flor que se cheirasse, passou a implicar com Sara, passou a debochar dela. Sara, que tinha um gênio pior do que o da escrava, botou a coitada para correr, e ela, egípcia, começou a se deslocar de Hebrom até o Egito. Hebrom, aqui, os carvalhos de Mambré. Ela começou a voltar, a caminhar e voltar para o Egito. Quando chegou mais ou menos nestas imediações, no deserto do Negev, nessas mesmas cidades aqui, Cades e Sur, o Senhor a interceptou. Onde você está indo? Não, eu estou indo para o Egito. Volte e vá se reconciliar com sua patroa. Lembram disso? Lembram disso? Pois bem, isso se encontra em Gênesis 16, versículos 7 e 14. Com o consentimento de Abraão, Sara está furiosa com Agar, diz o problema para Abraão, e Abraão autoriza que Sara faça com Agar o que ela quiser. Aí Sara, com carta branca, maltratou, como se diz na minha terra, matou na unha a coitada da escrava até que ela não aguentou e fugiu. Veja o versículo 6, Abraão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. Isso não é coisa que se diga, mas ele disse. E Sarai maltratou de tal forma a escrava que ela teve de fugir. Versículo 7, aí ela corre e foge. Veja, o anjo do Senhor encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur. Dê uma olhada agora, Gênesis 20, versículo 1. Sur, olha aí a cidade, que ainda hoje existe em Israel. Volte para Gênesis 16, vamos ao versículo 14, versículos de 13 a 14, Gênesis 16, Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome, vós sois El-Roi, porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço o nome de poço Lahai Roi. Ele se encontra entre Cades e Bará. Cades, segunda cidade. Volte agora a Gênesis 20,
Gênesis 20, versículo 1, estabeleceu-se entre Cadés e Sur, e viveu algum tempo em Gerara. Então, na verdade, não há coincidência. Abraão vai morar nessas duas cidades, não muito longe da faixa de Gaza, hoje, cerca de 80 quilômetros, também não muito longe de Hebrom, 80 quilômetros de Hebrom, não muito longe da faixa de Gaza. Então, Cadés e Sur, perto de Gerara, cujo rei era Abimeleque. Não estamos muito longe nem de Hebrom, nem de Sodoma e Gomorra, que já não existem mais, nem da faixa de Gaza. Muito bem, vamos agora ao versículo 2. Ele dizia de Sara, sua mulher, que ela era sua irmã. Então, na verdade, é a mesma tática que ele utilizou no capítulo 12. E vamos ver no capítulo 12 o motivo que levou Abraão a dizer isto, a combinar com Sara. Versículos de 11 a 13. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Então, de novo, agora, na cidade de Gerara, diante de Abimeleque, Abraão chega lá e espalha que sua mulher, na verdade, era sua irmã. Abimeleque, rei de Gerara, arrebatou-lhe. Muito bem, Abimeleque era um rei filisteu. E naquele tempo, quando o rei, no seu reinado, no seu território, na sua jurisdição, digamos assim, sabia que tinha uma mulher não casada, ele simplesmente determinava: essa vai ser minha. E a convocava para fazer parte do seu harém, para integrar o grupo das suas mulheres, hoje diríamos das suas amantes, das suas concubinas. Detalhe, não era apenas Abimeleque que tinha esse costume, Abraão também. Abraão não tinha somente uma mulher, Abraão tinha a esposa oficial, digamos assim, e tinha muitas concubinas. Qual é o capítulo que trata disso? Vocês decoraram? Vamos ao capítulo 25. Versículos de 1 a 6, não vamos ler todo, mas Abraão se une a outra mulher chamada Setura, e com ela tem vários filhos. Abraão idoso, e não satisfeito com Setura, tinha outras concubinas, diz o versículo 6, quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe do seu filho Isaque para a terra do Oriente. Sobre rei e homens que tinham suas concubinas, o seu monte de mulheres, o seu harém, vamos dizer assim, vamos ver o livro de Esther. O livro de Esther, o rei Assuero, com quem Esther vai se casar. Esther é judia, ela vai se casar com o rei. E reparem, o rei aqui despediu a esposa, porque ele, bêbado, mandou chamar a esposa não quis comparecer, ele ficou furioso, reuniu seus conselheiros, os conselheiros disseram: olha, isso foi um insulto ao rei, você tem que despedi-la, e botou a coitada para correr, e o rei ficou sem rainha. Mas ele fez uma pesquisa no reino para ver quem seria a esposa, e acabou sendo escolhida a rainha Esther. Mas o que nos interessa é Esther, capítulo 2, versículo 3. Versículos de 2 a 3. Então as pessoas do séquito do rei disseram:
que se procurem para o rei donzelas virgens, belas de aspecto, que o rei envie pessoas a todas as províncias de seu reino, para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las a Susa, sua capital, ao harém, sob a vigilância de Hegai, eunuco do rei e encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu toucador. Infelizmente, esse era o costume da época. Qual foi o rei que tinha 300 mulheres e 700 concubinas? Pois é. Infelizmente, o pecado introduziu na humanidade daquele tempo este costume que horrível, mas infelizmente era próprio da época. Muito bem. Então, Abimeleque simplesmente arrebatou, vamos dizer, raptou, isto é, tirou-a contra a vontade de Abraão. Muito bem. No versículo 2, ela era sua irmã. Ele dizia de Sara, o próprio Abraão espalhava na cidade de Gerara que Sara era sua irmã. Rigorosamente falando, ele disse uma meia verdade. Vamos ao versículo 12 desse mesmo capítulo. Quando ele foi indagado pelo rei, que vai receber uma reprimenda tremenda do próprio Deus, olha, você pegou a mulher dele, ela é casada, e você vai morrer por causa disso? O rei ficou apavoradíssimo, e aí ele chama Abraão, censura Abraão, porque você me mentiu, porque você não disse a verdade, enfim, porque você não disse que ela é sua esposa, e Abraão vai tentar se justificar, dizendo uma meia verdade. Ele diz, aliás, versículo 12, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Muito bem. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio. É terminantemente proibido que um homem se case com sua irmã, mesmo que não seja filha do seu pai e da sua mãe, mas basta que seja sua irmã, ou filha apenas do seu pai, ou filha apenas da sua mãe, não é permitido no livro do Gênesis, no livro do Levítico, nem no livro do Deuteronômio, se casar com uma irmã. E Abraão se casou. É verdade que a lei vai vir somente 600 anos depois de Abraão. Não temos ainda a lei que está no Levítico e no Deuteronômio. Estamos ainda numa época em que a humanidade não tem uma lei positiva. Deus só vai dar esta lei à humanidade 600 anos depois de Abraão. Está claro? Obviamente que isso não justifica, por favor, não justifica. Porque o incesto, casar com pai, casar com mãe, casar com filho, casar com irmã, isso fere o direito natural. O direito natural está impregnado na própria natureza humana. Tanto é assim que a natureza maravilhosa manda recados para pessoas que casam com pessoas com um grau de afinidade, de consanguinidade muito próximo. Quanto mais próximo é o grau de afinidade, vocês sabem, a genética explica, a biologia explica, maiores são os riscos de os filhos nascerem com defeitos genéticos. Vocês sabem de tudo isso, não sabem? Muito bem. Muito bem. Chegamos agora ao versículo 3. Mas Deus apareceu em sonhos, plural, a Abimeleque, rei de Gerara, e disse-lhe: vais morrer por causa da mulher que roubaste, porque é casada. Rigorosamente falando, Abimeleque, sabendo do próprio Abraão, que se encarregou de espalhar a notícia, que ela na verdade era irmã do forasteiro que acabou de chegar, irmã, e não esposa, agiu inocentemente, se é que se pode falar de inocente para um homem que tinha um harém.
Todavia, estamos na mentalidade da época, que era, aspas, comum que um rei tivesse o seu harém e se desse ao luxo, tivesse o, aspas, direito de mandar chamar e dizer, agora você é minha, se é que se pode falar desse direito. Mas, vejamos qual vai ser a réplica de Abimeleque. O fato é que Deus diz, em sonho, você vai morrer. Reparem que no versículo 3, o castigo é a morte. Mas antes deste castigo, Deus vai castigar, daí se fala em sonhos, Deus vai castigar o povo dele todo. Com o quê? Com a esterilidade. Pule, por favor, para os versículos 17 e 18 desse capítulo, lá no finalzinho. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, primeiro Deus faz uma ameaça, você vai morrer. Mas antes disso, o povo dele todo foi castigado com a esterilidade. E vocês sabem, se existe uma coisa naquele tempo que era interpretada como uma maldição de Deus, era uma mulher que não podia ter filhos, um homem que não podia ter filhos, um povo que não podia ter filhos. Por quê? Por uma razão simples, um povo estéril vai desaparecer. Simplesmente por isso. Muito bem, mas já antecipamos os versículos 17 e 18, voltemos ao versículo 3. Você vai morrer porque você tomou uma mulher casada, diz o versículo 3. Versículo 4. Abimeleque, que não a tinha tocado ainda, ou seja, não tinha feito sexo com ela, disse, Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Pergunta, um pouco irônica. Quem foi que fez isso há alguns capítulos atrás em favor de Sodoma e de Gomorra? O Senhor vai destruir a cidade? Pois bem, o inocente Abraão intercede nesses mesmos termos pelos habitantes justos de Sodoma. E aqui nós temos um Abraão nada inocente, mentiroso, que ia causando a destruição desse povo, a morte de Abimeleque, e Abimeleque faz o mesmo que Abraão fez em favor do povo de Sodoma. De novo, Senhor, fareis perecer mesmo inocentes? Convenhamos, o rei não, ao raptar, que era o costume da época, por favor, absurdo à luz dos dias de hoje, mas comum naquela época, ele raptou não uma mulher casada, digamos que ele tinha, como tantos reis daquele tempo, o seu, aspas, código de ética. Eu não posso me apossar de qualquer mulher casada não. Solteira sim, virgem sim, que ainda não tem um homem, que não é prometido em casamento, sim. Então, é inocente em termos, mas é inocente. Não me disse ele, diz o versículo 5, que ela era sua irmã? E ela mesma me disse, é meu irmão. É na simplicidade de meu coração. Ou outra tradução, é de reta intenção, é com pureza de intenção, e com as mãos puras que fiz isso. Isto é, quando ele, segundo o costume da época, que dava ao rei esse, aspas, direito, já que é solteira, vai ser minha, já que ninguém casou com ela agora, é minha, vai ser minha propriedade, vai integrar o meu harém. Então, simplicidade de meu coração, e com as mãos puras que eu fiz isso. O que Abraão faz em favor dos justos de Sodoma,
Abimeleque faz em seu favor. Aqui é curioso, porque nós temos um pagão rezando a Deus. Nós temos um pagão altercando com Deus. Nós temos alguém que não crê em Deus, mas a quem Deus se dirigiu, e em favor de si próprio, este rei, que não pertence ao povo eleito, que está começando agora na pessoa de Abraão, não tem nada a ver com Ló, seu sobrinho, não tem nada a ver com Ismael, filho da escrava, é um rei de lá da terra. Uma oração de um estrangeiro ao Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Curioso, muito curioso. E Deus ouve a prece desse rei, atende à súplica, deixa-se convencer pela argumentação desse rei inocente. É o que o texto, na sua continuidade, nos prova. Deus disse-lhe em sonhos, curioso, sonhos no plural. Também na Bíblia de Jerusalém, sonhos no plural. Sonho, aqui sonhos. Sei, aqui é o Senhor Deus falando, sei que é na simplicidade do teu coração que agiste assim. Por isso, preservei-te de pecar contra mim e não deixei que a tocasses. Então, se Abimeleque não tocou em Sara, foi por especial graça de Deus. Continua o versículo 7 agora. Devolve agora a mulher deste homem, que é profeta, e ele rogará por ti, para que conserves a vida. Mas se não a devolveres, sabes que morrerás seguramente, tu e todos os teus. Perceberam a mudança do versículo 3 para o versículo 7? No versículo 3, o Senhor Deus diz que só quem vai morrer é ele. No versículo 7, o Senhor estende a ameaça a todo o seu povo. Já vimos somente um detalhe no versículo 5, que Abraão era polígamo do mesmo jeito que Abimeleque. Lembrem-se que estamos numa época em que a poligamia era uma opção de matrimônio e não um pecado. Mas como? Quer dizer que muda? Não é que muda. Por favor, Deus revela à humanidade paulatinamente as suas verdades. A convicção de que o incesto era um pecado que ofendia a Deus virá somente 600 anos depois de Abraão. Vamos dar uma olhada, por favor, Levítico 18, de 8 a 9. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. Ou seja, nem fazer sexo com a mãe, nem com a madrasta. Correto? Era o problema da comunidade de Corinto, Novo Testamento, capítulo 5, versículos de 1 a 5. São Paulo recebeu a informação de que na comunidade cristã de Corinto, Grécia, atual Grécia, um homem estava fazendo sexo com sua madrasta. São Paulo ficou furioso e disse: seja este homem entregue a Satanás, vocês nem conversem com ele, isso é um absurdo. Muito bem, mas o que nos interessa aqui é o versículo 9. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai, diz o versículo 8, e acrescenta: nem a de tua irmã, filha de teu pai, ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Entenderam? Só que isso daqui é 600 anos depois de Abraão, está claro? Está claro? Agora vamos a Deuteronômio 27 e 22. Maldito o que se deita com sua irmã, filha do seu pai ou de sua mãe. Então Abraão é maldito. Não,
calma. O texto que você está lendo só veio à existência, só foi dito por Deus a Israel 600 anos depois de Abraão. Daí a importância de nós estudarmos os livros da Escritura, os fatos da Escritura, no seu devido contexto cronológico. Está claro? Está claro? Volte, por favor. Então, vamos ao versículo 7. Devolve agora a mulher deste homem que é profeta. Atenção, então ele é profeta como Isaías, como Jeremias, como Daniel, como Oséias, como Baruque, como Naum, como Abacuque, como Ezequiel? Não. A palavra profeta nessa época tem o significado de, em hebraico, nabi ou nabi, tem o significado aquele que ora, aquele que exorta, aquele que suplica. Esse é o sentido de profeta nessa época, o grande amigo de Deus, aquele que tem uma grande intimidade com Deus. Esse era o sentido de profeta. A propósito, Gênesis capítulo 18, vocês já sabem, de 16 a 32, é a oração de intercessão de Abraão por Israel, que demonstra uma grande intimidade de Abraão com Deus. Senhor, não se irrite com o pedido que eu vou fazer. E se tiver 40 justos? Se tiver 40, eu não destruirei. Desculpe a minha petulância, desculpe a minha insistência. Se tiver 35, mas desculpe de novo. Quer dizer, aí vai baixando. Isso denota uma grande intimidade, uma grande ousadia, no bom sentido, de Abraão com Deus. É nesse sentido o profeta. Pois bem, sobre isso, o profeta nessa época tem o sentido genérico, amplo de ungido do Senhor. Aliás, no Salmo 104, versículo 15, tem uma frase que eu gostaria que vocês sublinhassem, de extrema importância, extremíssima importância. Salmo 104, versículo 15, sublinhe, por favor. Profeta tem o sentido de consagrado, tem o sentido de ungido. Vamos ler em voz alta, Salmo 104, versículo 15. Essa frase é célebre. Não ouseis tocar nos que me são consagrados, nem maltratar os meus profetas. Então, profeta com o sentido de consagrado, não no sentido da época de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, os profetas clássicos, os profetas maiores, os 12, que são 4, e os profetas menores, que são 12, não é o profeta nessa época, mesmo porque esses profetas vão surgir muito tempo depois de Abraão, muito tempo depois de Abraão, muito tempo mesmo. Pois bem, então, aqui, o Senhor Deus chama Abraão de profeta no versículo 7. No versículo 7, este homem é profeta. E o detalhe que o Senhor Deus diz a respeito do próprio Abraão, dando a entender que Deus vai esperar que Abraão reze, que Abraão interceda por Abimeleque e pelo seu povo, para que Deus não destrua o povo. E de fato isso vai acontecer nos versículos 17 e 18, que nós já vimos. Veja, no final do capítulo 20, Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz, porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Curioso, Abraão mente, Deus, curiosamente, não censura Abraão, censura Abimeleque, que por outro lado, que todavia se defende, que apresenta o argumento de Abimeleque convence a Deus Todo-Poderoso, e aí a tragédia é evitada, mas não sem uma ameaça. Se você não a devolver, devolva logo. Se você não a devolver,
você vai morrer e o seu povo também. A ameaça do versículo 7 se estende a todo o seu povo. O texto avança, vamos ao versículo 8. Ao romper da manhã, Abimeleque certamente não dormiu direito, apavorado, foi um sonho, vocês vejam no versículo 6, foi um sonho, ele deve ter acordado e ficado apavorado. Ao romper da manhã, Abimeleque convocou todos os seus servos e referiu-lhes essas coisas. Quantos sonhos aconteceram? Não sabemos. Como eles constataram que suas mulheres estavam estéreis e os homens também, todos ficaram estéreis. Quanto tempo decorreu? O texto não diz. O fato é que houve o castigo. Bem, todos ficaram muito atemorizados, diz o versículo 8. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? Em que te ofendi para que nos expusesses, a mim e ao meu reino, ao castigo de um tão grande pecado? Fizeste-me o que não devias fazer. O que fizeste? Vamos a Gênesis 12, de 18 a 20. Gênesis 12, de 18 a 20, porque temos uma frase muito parecida. Uma tapa de luva, por assim dizer, Abimeleque vai dar no rosto de Abraão. Gênesis 12, de 18 a 20. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-a a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Ou seja, dana-te daqui, não fica aqui mais nenhum instante. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia, transportá-la até os limites do reino. Desapareça, que eu não quero mais ver você. Então vejam que o que Abimeleque diz a Abraão foi o mesmo, essencialmente falando, que o faraó disse. Abraão parece que não aprendeu a lição e caiu na mesma fraqueza. Abraão no Egito, medroso. Abraão em Gerara, diante de Abimeleque, também medroso. Muito bem. Então, volte agora para o versículo 10. E ele continuou. São perguntas, são questionamentos. Ele colocou Abraão na parede e ajuntou: que tiveste em vista agindo assim? Que tiveste em vista agindo assim? E agora vamos à tentativa de justificativa. Há certas justificativas que não convencem, que não colam, que não justificam, e essa não convenceu, essa não colou, essa não justificou. Em síntese, antes de lermos o que vem logo em seguida, uma meia-verdade, na prática, muitas vezes, é uma meia mentira. Eu não sei se em direito civil se fala de subrepção ou de obrepção, ou seja, você omite o verdadeiro, você omite certos detalhes, certas informações que a pessoa tem o direito de saber. O intuito aí é a má-fé, é enganar. Subrepção se diz, não é? Ou seja, você escondeu um detalhezinho, só que esse detalhe faria a diferença. Ele, na verdade, teve a intenção de enganar. Foi uma mentira, não tem para onde correr. Vamos então à justificativa, na linguagem atual, esfarrapada. Abraão respondeu: eu pensava comigo que não havia certamente nenhum temor a Deus nesta terra e que me matariam por causa de minha mulher. Detalhe, Abraão se equivocou. Porque nós vimos aqui que Abimeleque agiu com retidão.
e que ele se dirigiu a Deus como inocente e convenceu. Ele se equivocou. Então, o Egito é uma coisa, o deserto do Neguev é outra coisa. Todavia, não justificou. Vocês já imaginaram? Se nós cristãos, diante da dificuldade, não vou dizer que eu sou cristão, porque eu posso ser perseguido, eu vou me envergonhar da minha fé. O que foi que Jesus disse sobre isso? Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Não é legítimo ao cristão, mesmo com risco de pagar com a própria vida, de ser perseguido, negar que é cristão, que é católico, que pertence a Jesus, que professa a fé cristã. Quem fizer isto, as palavras de Jesus são duríssimas. Quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E Abraão aqui se envergonhou da sua condição de casado. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não justifica que para salvar a sua vida, você venha a negar a sua condição de casado. Versículo 12. Aliás, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Então fica a pergunta: se ela se tornou sua mulher, por que você não disse isso? Compreenderam? Compreenderam? Não justifica. Ele não disse toda a verdade. A rigor, materialmente falando, ele não mentiu. Só que teve a intenção de mentir, porque não disse toda a verdade. Ela não era apenas sua irmã, mas era também sua mulher. O que causou um mal-estar tremendo. Abraão foi o responsável pela punição de Deus ao povo de Abimeleque e ao próprio Abimeleque da esterilidade. E ele agora vai consertar, por assim dizer, o erro que ele cometeu, pedindo a Deus por Abimeleque e pelo povo. Versículos 17 a 18. Muito bem, mas ainda não chegamos lá. E ele continua a sua esfarrapada desculpa. Versículo 13. Quando Deus me tirou da casa de meu pai, eu disse-lhe: faze-me esta graça, onde quer que formos, dirás de mim que sou teu irmão. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que lhe devolvia Sara, sua mulher. Algo parecido o faraó fez com Abraão e Sara, só que com uma pequena diferença. No Egito, o faraó disse: saia daqui, vai embora. Abimeleque não, porque Abimeleque ficou apavoradíssimo com o que o Senhor Deus disse no sonho, e disse: sabe de uma coisa, é melhor ser amigo desse homem e da mulher desse homem. Eu vou agradá-lo aqui com um monte de presente e vou deixá-lo ficar por aqui. Abraão vai ficar em Gerara. Certamente Abraão era um homem poderoso. O texto diz que Abraão tinha muitos bens. Pois bem, isto é, eu não vou brigar com ele porque ele é um profeta do Altíssimo. Então, a política de Abimeleque foi: fique por aqui mesmo. É o que diz o versículo 14. Tomou então Abimeleque ovelhas, bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, ao mesmo tempo que ele devolvia Sara, sua mulher. E disse-lhe, coisa que o faraó não disse: minha terra está à tua disposição, fixa-te onde quiseres. Disse também a Sara: dou ao teu irmão. Olha, curioso, aqui não é ao teu esposo, é ao teu irmão, mas ele já sabe que ela é esposa dele, é esposo e irmão. Dou a teu irmão 1000 moedas de prata. Não me perguntem quanto custa isso hoje em real, em dólar, em euro, porque eu não sei. Isto te será um véu sobre os olhos para todos aqueles que estão contigo. Eis-te justificada. Isto é, a sua explicação me convenceu. Você não é tida para mim mais agora como culpada. Eu não tenho raiva de você,
Esse é o sentido. Não estou intrigado de você, não quero inimizade com você. Você é considerada justa para mim, é considerada inocente. O que passou, passou, em síntese. Versículo 17 e o versículo 18, já citamos aqui várias vezes. Abraão intercedeu junto de Deus, que curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, e deram novamente à luz. Porque o Senhor tinha ferido de esterilidade todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então vejam, Abraão no versículo 16 é irmão de Sara, mas no versículo 18 é esposo de Sara, porque Sara é sua mulher. É meia irmã e é mulher. Terminamos assim o curioso episódio de Abraão em Gerara, reino de Abimeleque. Fraqueza esta que o seu filho, alguns anos depois, vai cometer na mesma cidade de Gerara, diante de Abimeleque, com Rebeca, nora de Abraão e de Sara. Por que esta fraqueza? Fraqueza, simplesmente fraqueza. Muito bem. Detalhe: quando Sara e Abraão foram para o Egito, eram novos, e Sara era muito bonita. Pergunta: muito tempo depois, Sara, já com uma certa idade, conservava a sua beleza para ser objeto do desejo, da cobiça de Abimeleque? Provavelmente sim. Não me perguntem como uma mulher de uma certa idade ainda conserva a beleza. Certamente elas não tinham os cosméticos que vocês têm para conservar a eterna juventude de vocês mulheres, não é? Que mesmo aos 120, 130 anos parecem garotas de 30. Os cosméticos de hoje fazem esses milagres, mas não me perguntem que segredo a Sara tinha, sendo idosa, com uma certa idade, porque ela concebeu já idosa, Isaac, não é? Lembram do episódio do carvalho de Mambré? Mas eu sou uma idosa. Ela até riu, ela até debochou, etc. E mesmo idosa, ainda os homens ficam loucos por ela. Bem, não adianta perguntar a Sara qual é o segredo da eterna juventude, porque ela já está no céu. De qualquer maneira, fica esta questão muito curiosa. Os reis também cobiçavam mulheres de uma certa idade. No próximo encontro, continuaremos o nascimento de Isaac. O nascimento de Isaac. E essa é a questão que vai permanecer sempre aberta. Nessa época, Sara já estava grávida. O texto não autoriza a dizer que sim, nem a dizer que não. Então, é legítimo você imaginar se nesse episódio, Isaac já estava no ventre de Sara.